Boa noite, boa noite. Vamos deixar o Instagram apresentar para todo mundo, dizer que nós estamos aqui, que nós estamos online. Vamos colocar aqui o assunto da nossa live de hoje, gente. A nova era das vendedoras no varejo infantil. Muito bem. No varejo infantil. Vamos botar aqui o nosso assunto. Vamos fixar o nosso assunto de hoje. Deixar o Instagram mostrar para todo mundo que nós estamos aqui. Mande aviãozinho para os colaboradores. Vamos avisar todo mundo que nós estamos online. Vamos falar para todo mundo que nós estamos aqui. Manda o aviãozinho. Boa noite para quem está chegando. Para o pessoal que está entrando aí, pode mandar o teu aviãozinho, dizer que estamos online. E hoje o bicho vai pegar por aqui. Aula profunda, uma super masterclass para desenvolvermos aí a nossa equipe de vendas. Vamos esperar aí o Instagram, então, mostrar para as pessoas que nós estamos aqui. E hoje a gente vai falar, então, sobre essa nova era das vendedoras no varejo infantil. Meu Deus, mas que mudanças que são essas? O que está acontecendo no nosso negócio? Principalmente para quem tem varejo físico, o que é que nós temos, o que é que está acontecendo no nosso negócio? Lembrando que essa live não fica salva. Esse é um conteúdo super profundo. Vamos trazer aí muitas soluções, então não tem como a gente deixar aqui, é um super conteúdo. Certamente tem muita gente cobrando caro por isso que vai ser entregue de graça aqui hoje para vocês. Então, embora. Bom, qual é a missão do dia de hoje? É o que são e como é que a gente vai desenvolver as nossas vendedoras nessa era digital. Como é que a gente vai fazer esse processo? E como que eu cheguei lá, como que eu cheguei nesse conjunto de soluções para desenvolver as nossas colaboradoras? Como que eu cheguei nesse ponto? Vou contar tudinho para vocês no dia de hoje. Bom, então, o grande desafio do momento é manter faturamento. É como é que a gente se mantém no faturamento nos dias atuais, nesse pós-pandemia, a nossa região aqui que foi fortemente afetada pelas chuvas e pelas enchentes. Então, como é que a gente mantém os resultados? Como é que a gente mantém o faturamento ou crescendo ou que seja estável, porque muitas lojas perderam muito faturamento. Algumas se mantêm estável, sim. Algumas estão crescendo, um pouco mais difícil nesse cenário atual. O cenário está bem desafiador, o cenário está difícil. As pessoas estão confusas, elas não sabem mais, inclusive, que padrão de pessoas contratar, porque é como se os vendedores não dessem mais resultado, não sabem mais o que fazer e fica um culpando o outro, o dono da loja culpando o vendedor culpando o dono da loja que não faz nada, que não tem alguma ação pertinente. Então a gente vem aí num momento bastante desafiador. Manter uma lucratividade também tem sido um outro grande desafio desse momento. A gente vai vendo que o pessoal fica fazendo live de desconto e promoção, e olha para as lojas e elas continuam vazias. E isso é que é o pior. Olha para a loja e ela continua vazia.
Então, quando deveria estar fazendo uma ação para atrair mais pessoas e vender o volume, não vende volume. Bem pelo contrário. Daí ainda atrai um cliente que ele só veio para comprar promoção. Muitas vezes ele compra 1, 2 peças que elas não avultam no seu valor final. Então, além de não dar lucratividade, elas não avultam, né? Não é um resultado que seja realmente bom para que se possa pagar boleto, né? Para que se possa contribuir com as obrigações que esse lojista tem. Então, esse aqui é o cenário bastante desafiador do momento e a gente se vê preso, né, no que fazer. E fica pensando aonde que tá errando, aonde que tá essa confusão que o estoque e o fluxo de caixa, eles não se acertam mais. E principalmente para quem empreende há muito pouco tempo no segmento infantil, que ainda não compreendeu o mix do negócio. Qual é o real mix que te dá dinheiro? Qual é o real mix que te mantém vivo? Então tem muita gente também ainda nessa confusão. Nem sabe o que quer vender. Vai olhando por, essa marca eu acho bacana, aquela marca, ou que é pior, às vezes pega uma linha de produto, é baratinho, porque ninguém vende produto baratinho, e daí eu tenho que pegar um monte de coisa de fábricas que, enfim, vendem aquilo, saldos de Santa Catarina, e aí o pessoal acha que isso, nossa, eu vou virar uma super lojista. E aí o que acontece? Não acontece. E aí o problema é que não acontece. Então a gente tem de novo um grande problema, porque esse lojista, de novo, ele sofre com essa falta de resultado. E aí a gente tem um problema, né? Fluxo de caixa aí apitando, problema financeiro apitando, e ele não consegue dar conta dos resultados. Mas e aí? Aonde que começou esse bolo todo? Muita gente pensa que isso tudo veio por causa da pandemia. Mas não. Infelizmente, e a dura realidade é que não adianta a gente se contentar com a pandemia, porque no fundo é como se a gente dissesse assim, não, depois que passar, as coisas vão voltar ao normal. Só que não é isso. Não foi a pandemia. A pandemia apenas agilizou o processo. A era digital já começou há muito tempo. A questão é que uma grande parcela dos lojistas não tinham se dado por conta do que estava acontecendo. Não tinham nem se dado por conta do avanço digital que estava acontecendo. E essa que é a grande causa disso tudo. Porque aí, além de não entender o que estava acontecendo, nós estávamos diante da pandemia, todo mundo tinha que se revirar para saber o que fazer. Grande maioria dos lojistas físicos não tinham a menor ideia sobre pagamento, formas de pagamento à distância, nunca tinham mandado nada pelo correio, não tinham nem ideia, não sabiam o que precisava ser feito para ficar em comunicação com os clientes, nem estavam acostumados a chamar os clientes. Então, olha como a gente tem uma grande sucessão de problemas que aconteceram nessa época. Porque aí, justamente, o consumidor ele ficou muito mais conectado, ele justamente virou um consumidor híbrido. E isso é outra coisa que esse momento muitos lojistas não estão se dando por conta. Que o cliente que migrou para uma compra online, ele também teve suas frustrações. Ele também está desconfortável com tudo no compra online. Tem o lado do conforto, sim, que está ali na palma da mão, mas, por outro lado, muita coisa acontece no meio online. É produto que é perdido, ele não sabe se vai servir, ele não sabe se quando vê aquela página que ele acessou não era uma página fake e ele vai perder dinheiro. Então tem muita coisa envolvida nisso também. Então, pelo lado que a gente tem aí uma facilidade, a facilidade do roubo e de outras coisas que acontecem na internet também é uma verdade. E aí que o consumidor que ainda preza muito, né, pelo seu dinheiro, ele não quer muito arriscar.
Então, muitas vezes, se ele consegue ter acesso ao produto semelhante que ele está buscando no seu ambiente local, ele vai preferir comprar ali. Só que mesmo assim, ele ainda vai fazer uma busca antes de sair de casa. Ou seja, a gente tem hoje um mercado muito mais híbrido. E aí, as pessoas ficam se perguntando, aí tem lojista perguntando, mas será que se eu abrir um e-commerce? Não, o e-commerce não é a solução, minha gente. Não é por aí o caminho. Pode até ser, se você tiver muito valor para investir, se você tá ok de caixa, talvez seja uma alternativa. Isso aí, talvez seja uma alternativa. Agora, se você não tá bem de caixa, aí até que ponto que de fato vale a pena, porque vai fazer mais um investimento que ele precisa de plataforma e uma plataforma que tenha segurança, então isso tudo vai pagando separado. Uma plataforma de segurança, bem segura, precisa um layout para esse e-commerce, ou tudo bem, cria aí pela Nuvem Shop, mas que profissionalismo que é esse, né? Então a gente tem aí alternativas, vou criar pelo site, né? Só que, de novo, a gente muitas vezes não tem a segurança que esse meio precisa para dar segurança para um cliente comprar. E aí a gente vai vendo que começa a brigar com os grandes players, que eles têm muito mais dinheiro para fazer patrocinado. E eles vão te atropelar. E principalmente entrando num mercado onde as margens são menores. Aqui a gente fala em escala. Quando a gente está falando em e-commerce, a gente está falando em marketplace, a gente está falando em escala. Então tudo isso envolve um investimento de valor, de energia e de conhecimento. É esse o caminho que você quer? Será que é esse o caminho? E será que vale a pena? Só pelo simples fato de que o cliente só queria saber se tinha o produto na tua loja. Ele só queria saber se você tinha disponibilidade. Ele só queria ser impactado por um anúncio bacana, com um produto que talvez ele tenha interesse. E que, na verdade, aqui mora muito desse novo jogo. O novo jogo do momento. Então, aqui que mora essas questões de que a gente precisa, sim, estar antenado. Que o mercado é muito mais híbrido do que ele já foi em qualquer momento. Mesmo durante a pandemia, onde ele migrou muito para online. Hoje, o mercado é absurdamente híbrido. E as empresas que não se derem por conta disso, elas vão afundar. Elas vão afundar. É de extrema necessidade que a gente entenda como é que tudo isso funciona, como é que essa catraca roda, para entender o que é que precisa ser feito. Quais são os mecanismos, o que é que eu preciso fazer, como é que eu posso, então, fazer a minha empresa mudar, como é que eu posso fazer com que a minha equipe compre essa ideia do mundo híbrido. Então, aqui que mora a grande solução. E é esse o ponto que eu quis trazer hoje para essa live. As mudanças que a gente precisa fazer para que justamente nós possamos entrar mais ainda no mundo híbrido e desenvolver vendedores dessa nova era. Que eles façam a parte importante que precisa ser feita. Que você não precise sair para fazer outros tipos de investimento que não seja nesse escopo. Se você vai continuar no físico, sim, beleza. Só você precisa ter ferramentas, você precisa ter algumas coisas que justamente possam fazer com que o seu negócio ele esteja também na palma da mão do cliente. É isso o que muda tudo. Mas e aí? Como é que a gente faz com que a nossa equipe nos ajude? Torne a nossa empresa também uma empresa híbrida. Foi aí que, ao longo de mais de 20 anos lidando com marketing, mais de 13 à frente do segmento infantil, e vivenciando algumas situações, inclusive por necessidade, e não só do mercado infantil, do mercado adulto também, eu observei que o mercado ainda não está preparado. Ainda não está preparado. Os vendedores ainda mandam um currículo achando que eles vão ficar escorados no balcão. Só que isso tudo acabou. Isso tudo mudou. Ou eles vão se adequar, ou eles não vão mais fazer parte do varejo. A não ser aquelas grandes lojas que a pessoa fica lá só para o atendimento e que, na verdade, uma grande maioria às vezes nem vai mais ser comissionada.
vai ter novas modalidades, participação de lucros e tudo, né? Pelo simples fato de manter a loja aberta e de pé. Mas essa função de vendedor mesmo, ela vai mudando de tempo em tempo. E aí agora a gente precisa de novos vendedores para então essa nova era digital. E aí o que a gente tem? Super sellers, ou seja, super vendedoras. Nós precisamos tornar a nossa equipe super vendedoras. Mas, gente, como é que eu faço isso? Como é que eu vou trabalhar se eu mal consigo contratar gente? Como é que eu vou transformar essa equipe em super vendedoras? Bom, isso eu vou te contar, porque não é de hoje que eu faço isso. Há mais de 20 anos que eu trabalho com marketing, há mais de 13, então, como lojista, e isso me trouxe muitas habilidades, entre elas o desenvolvimento de pessoas, de estratégias, de ferramentas, principalmente as do digital, que me mantiveram viva durante a pandemia, e estamos aqui até hoje. Muito bem, e aí a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? Pensar na nossa equipe. Como que a nossa equipe é montada hoje? Eu sou sozinha? É só eu e mais uma pessoa? Tem uma estagiária? É só eu e mais uma menina? Quem é que está na minha equipe? Ou eu tenho mais vendedoras, eu tenho mais lojas, mais vendedoras, eu tenho uma loja, é uma loja maior, eu tenho mais pessoas, eu tenho estagiária, eu tenho atendente de loja, eu tenho coordenadora, supervisora. Como que é o meu negócio hoje? E todas essas pessoas que estão envolvidas, elas vão precisar mudar o seu modo de operar. Todas elas. Então isso é algo muito importante. A gente vai ter que pensar em como que cada um vai contribuir para esse negócio dar certo. O que cada um precisa ser feito? Ah, mas a minha vendedora, ela não quer ficar postando coisas. Tudo bem. Talvez eu possa ter uma estagiária, treinar ela só vem na parte da tarde, ela só produza conteúdo. Produz o quê? Produz foto, produz vídeo, produz aquilo que é insumo para que essa vendedora possa trabalhar. Agora, o que ela não pode é se negar a buscar cliente pela venda ativa, que seja pelo WhatsApp, que seja pelo Instagram, que ela tenha o banco de clientes dela. Porque vamos falar sério, por mais que a gente fale que a vendedora, às vezes elas não querem chamar... Gente, isso aí não é de hoje. No tempo que o meu pai trabalhava no comércio, ele já tinha cadernetinha de cliente, de quem que eram as clientes potenciais. Então isso não é de hoje. Quem que eram as melhores clientes, ele sabia. Na época não tinha WhatsApp não, era telefone mesmo. Ligava para casa da fulana e dizia, olha só, chegou aquela fazenda que você estava esperando. Chegou aquela calça jeans estampada que você estava esperando. Já era assim lá em 1900 e lá vai bolinha. Então não vem vendedora querer me dizer que não vai fazer. Ah, porque não fui contratada para isso. Então, minha filha, a porta da rua é a serventia da casa. Ou tá aqui e contribui com o negócio, ou não está. Ou não está. Porque senão a loja não vai sobreviver, minha gente. Porque ela não vive só de comissão, ela vive também do salário fixo. Esse salário fixo sai de algum lugar. Então, minha gente, não dá mais para fazer corpo mole. Não dá. Ou se adapta ou vai. E aí a gente tem que, então, mudar nossa mentalidade também para ter essa postura. Para poder desenvolver essa colaboradora, fazer com que ela compreenda a importância que tem de ter novos conhecimentos, de saber lidar com o cliente, de buscar o cliente em casa. Quantas vendas são feitas assim? Que volume de vendas que a gente faz através do WhatsApp? Principalmente nas estações mais frias. O valor da venda é inacreditável pelas redes sociais. É inacreditável. E nos dias mais complicados, os dias mais difíceis, a gente poder se escorar aí no tráfego pago, de fazer anúncio de produto. Então, também essa solução. E aí, beleza, a gente olhou para nossa equipe e viu o que cada um pode contribuir. O que cada um pode contribuir. Esse é o primeiro passo.
O segundo passo é pensar qual é o perfil que eu preciso contratar de pessoas. Que perfil hoje vai se adequar à nova era? Quem são? Será que adianta eu contratar uma pessoa que não valoriza a comunicação digital? Que não entende para que serve? Ou que diz, que beleza, mas não quer se envolver? Será que adianta chamar essas pessoas? Ou será que a gente precisa de gente com a mente mais aberta? Então nós precisamos traçar o perfil. E muitas vezes não vai dar certo na primeira vez. Muitas vezes a gente vai falar para a nossa equipe sobre um funil de vendas e ela vai rir da nossa cara. E ela vai dizer, mas quem é que vai preencher isso? Eu escutei isso na minha empresa. Eu ouvi isso na minha empresa em 2016, quando eu inseri o funil de vendas. Por escrito, com data, com tudo que precisava. E foi isso que eu ouvi de uma colaboradora. Quem é que vai preencher? Ela está na minha empresa hoje? Não, é óbvio que não está. E por que não está? Porque eu não preciso de pessoas que questionem o que precisa ser feito. Até que a gente tenha testado, tenha colhido a informação, tenha feito alterações e tenha colocado em prática novamente, até dar certo. E é assim que as coisas funcionam, é assim que a banda toca. Então, essas mudanças, elas precisam ser feitas e elas precisam realmente de muitas habilidades para que a gente possa colocar tudo isso em prática. Então, a gente vai precisar de pessoas que nos apoiem, pessoas que comprem a ideia. E aí o pessoal fala, mas o jovem não quer nada com nada. Será mesmo que ele não quer nada com nada? Ou será que a gente consegue ter muitos currículos, a gente consegue chamar pessoas, a gente consegue fazer uma entrevista, a gente consegue pelo menos entender o que esse jovem está buscando, aonde que ele quer chegar e aonde ele tem pelo menos alguma coisa aí que a gente está precisando e que vai funcionar. Talvez não quer trabalhar o dia inteiro, quer trabalhar um turno. Eu gosto de trabalhar com o telefone. Opa, já pode fazer uma parte importante do processo, é só a gente encontrar essa pessoa. E aí que tá. Então a gente tem que ter uma mentalidade mais aberta para isso que vai acontecendo, para esse novo momento do mercado. Então a gente precisa estar de olho aberto. Oi, Luana, boa noite. A gente precisa estar de olho bem aberto nisso que está acontecendo, para entender quais são os perfis que realmente eles fazem mais parte desse novo momento das lojas físicas, que agora são híbridas, né? Que não se vende mais somente ali na porta. Então a gente tem essas situações aí da loja híbrida. Então é aqui que eu quero chegar. Primeiro, então, a gente precisa compreender a função de cada um, o que cada um pode ajudar nesse processo de ter uma loja mais híbrida, de ter uma loja mais conectada, de poder levar mais informação para o cliente no meio digital. A gente tem que entender que perfil de pessoa que é essa que a gente está buscando, o que dá mais certo. Então a gente vai ter que testar, às vezes chama uma pessoa, viu que não vai dar certo, chama outra pessoa, beleza, comprou a ideia, precisa ser treinada e desenvolvida. Precisa ser muito treinada e desenvolvida, né? Claro, não adianta treinar quem tá com a mente fechada. Quem acha que tudo isso é baboseira, infelizmente, né? Ou a gente vai ter que, né, ter muitas conversas para fazer uma mudança de mentalidade, ou realmente nós vamos ter que fazer uma troca de pessoas e ter pessoas que confiam na gente e possam saber que se a gente chegou aonde chegou, se tá aqui, se tá querendo fazer o negócio crescer e quer justamente ajudar ela, então a gente precisa que ela nos ajude também. E aí, o que a gente tem? No terceiro passo, desenvolver essas habilidades técnicas e habilidades comportamentais nesta nossa equipe para que ela consiga nos ajudar. E que habilidades que são essas? Bom, primeiro em se tratando de habilidades técnicas, o que a gente tem? Conhecer e manipular as ferramentas digitais. Então a gente precisa que as pessoas que vão estar lá conosco, ou que seja a gente, vamos pensar, eu sou sozinha na minha loja. Então a gente precisa aí de uma pessoa, a gente precisa ser essa pessoa que entende dos meios digitais, que saiba postar nas redes sociais, que saiba se comunicar, responder um direct, que saiba criar bons stories,
que ela já consiga se virar e criar um aplicativo como é o Canva para poder fazer suas próprias campanhas. Ah, eu posso chamar uma agência? Sim, eu posso chamar uma agência. Daqui a um mês ela tá com a tua ação pronta, uma ação que era só para resolver ali uma quinzena do biquíni. Que rapidinho tinha uma arte pronta, tinha um carrossel de imagens prontas e já estava patrocinando. Daí a agência te fala em um mês para mandar e quer te cobrar R$1.000. Vamos ser bem realistas, gente. A gente está falando de lojas pequenas, a gente não está falando aí de quem tem 8, 10 lojas que pode pagar agência, que paga uma pessoa só para o marketing. Nem eu com as minhas lojas não faço isso. Por quê? Porque eu consigo balizar o que de fato é importante para o meu negócio e o que eu consigo já ver um bom resultado, mesmo de uma forma mais sucinta, mas que também funciona. Até porque, claro, né, gente, eu sou da área da criação, então isso sempre me ajudou muito, foi um grande trunfo do meu negócio. Ser da área do marketing, da área da comunicação, sim, sempre me ajudou demais, e não é à toa que eu entendi logo como que o mercado ia jogar. Muito antes de pensar em pandemia, de pensar em como que seria o mundo em 2025, lá em 2013, quando eu abri minha loja, já era tudo assim. Nós vivemos o final de Orkut, início de Facebook, e já foi assim. Eu já marcava as mãezinhas nas postagens lá em 2013, 2014. Então, isso aí é de muito tempo, não é de hoje. E aí que tá, então a gente vai precisar desenvolver essas habilidades com fotografia, com a luminosidade na nossa loja. Gente, eu tenho uma lista sobre criar vídeo. Então, formatos de pagamento à distância, a gente precisa estar com a mente aberta para isso, para conhecer essas modalidades e aí sim disponibilizar elas para nossa equipe e também disponibilizar ou que a gente possa treinar a nossa equipe porque a gente já aprendeu a fazer, ou treinar diretamente a equipe. Mas eu sempre digo, nesse processo de treinamento de equipe, é de suma importância que a gestora do negócio, principalmente a gente falando de negócio pequeno, que a gestora não se canse de aprender, porque o colaborador vai embora, mas o conhecimento fica. Então aqui mora algo muito importante. E é o que eu sempre falava, tem rotatividade? Tá tudo bem, a minha empresa vai sobreviver, porque a dona desse conhecimento todo sou eu. Então, porque a concorrente contratou a minha colaboradora. Beleza, levou só um pedaço do negócio, né? Porque não vai levar o jeito que essa habilidade com comunicação que eu desenvolvi. E como que eu desenvolvi? No batente, gente, fazendo. Então é isso. O concorrente, ele pode contratar qualquer pessoa. Acho que deu uma travadinha aí. Enquanto o concorrente não contratar você, ele não tem uma parte importante do teu negócio. E até que ele chegue no ponto em que você tá de conhecimento, porque o conhecimento é ativo do negócio também. Então, até que ele chegar no teu ponto, tu já subiu muitas vezes, porque o conhecimento tá em ti. Então, essa que é a diferença e a importância de que nós tenhamos muito conhecimento e possamos dividir com a nossa equipe. Então, é importante treiná-las, é óbvio, para fazer o negócio crescer. Mas a gente não pode perder essas habilidades. Por quê? Porque se o colaborador vai embora, parte dessas habilidades ainda se mantém conosco e nós podemos, de novo, treinar outra pessoa. E aí, a gente tem também cotação de frete, acionar entrega, chamar o correio, como é que faz tudo isso? Isso tudo é importante estar preparado, porque justamente, ou nem só chamar o correio, mas chamar o motoboy. Nós temos o número de um motoboy à mão que faz essa entrega. Olha que importante isso também. Como é que a pessoa vai pagar? Ela pode pagar à distância? Será que eu tenho como fazer um link de pagamento? Ou ela vai me fazer um Pix? Só que só Pix não adianta, porque pessoas pagam parcelado também no cartão de crédito. Então eu tenho que ter essa outra possibilidade também. Então são os conhecimentos sobre formato de pagamento à distância, cotar frete, acionar entrega, negociação e persuasão pelas redes sociais. Então como que a gente faz isso, né? Quais são as narrativas importantes para esse fechamento de venda, para amarrar o negócio? Eu vejo demais, gente, e eu vivo isso. Vou dizer para vocês, porque por mais treinamento, sim, a gente sempre vive aí uns gaps no nosso negócio. E eu vejo isso. Às vezes eu vou lá conferir as respostas no Instagram e eu ainda vejo respostas que eu posso trazer a pessoa de volta. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade com esses fechamentos, com amarrar negócio,
com dizer assim para a pessoa, olha, você quer que eu já deixe separado? Nós aceitamos o pagamento à distância. Se você quiser, você já pode efetuar o pagamento e outra pessoa pode vir retirar para você. Então, amarra esse negócio. Ou você não gostou, você queria alguma outra coisa, alguma outra opção, talvez com outros valores, ou você queria, tipo, quando a pessoa não te respondeu mais, pode chamar ela de volta, continua a conversa. Se tem alguma outra solução que ajuda ela, então a gente ir lá buscar. Isso tudo são habilidades técnicas que elas podem ser desenvolvidas tanto em nós como na nossa equipe. Fazer patrocinado, né? Então isso é outra coisa muito importante. Como é que a gente faz? Oi, Bruna, boa noite. Então, como que a gente faz os patrocinados? Isso também é importante. A gente pode delegar para outra pessoa. Só que, através das minhas mentorias, eu fui percebendo como quem está entrando nova sente muito baque de tantos investimentos que precisa fazer. E aí, além de investir no patrocinado, precisa investir na pessoa que vai fazer. Ou seja, isso logo onera bastante. Quando vê, a gente tem um investimento de 800, de R$1.000. E aí, se a gente sabe fazer, ainda que pelo formato do telefone, nossa, a gente está super à frente. Então, essa é mais uma habilidade técnica que é importante. Vou ensinar para o meu colaborador essa habilidade? Não. Tem coisas que você não precisa ensinar. Tem coisas que podem ficar com você. Até porque é uma habilidade que ela te dá uma escala muito importante e ela não te rouba muito tempo. Então tem de novo esse tipo de habilidade que a gente tem que olhar para ela e dizer, o que eu preciso delegar e o que eu preciso segurar comigo, o que é importante e o que é relevante e que eu posso segurar comigo que eu não preciso delegar e vai trazer resultados para o meu negócio. Então essa é outra habilidade técnica importante para as vendedoras, né, para esse pessoal que está se desenvolvendo para um varejo cada vez mais híbrido, né? E aí a gente tem também as habilidades comportamentais. E aí a gente tem, porque não adianta a gente só ter habilidade técnica. Eu sei fotografar, eu sei conversar com o cliente, eu sei fazer persuasão do cliente pela rede social, né? Eu já sou acostumada a atender o cliente ali pelo WhatsApp. Tudo bem, beleza. São várias atividades, só que nada disso vai adiantar se a pessoa não quer. Que coisa interessante. Nada disso vai adiantar se a pessoa não quiser, né? Se ela não tá com vontade, se ela não é uma pessoa proativa, ou você, às vezes, é aquela coisa, é a única pessoa da tua empresa, por enquanto é eu presa, né? Enquanto você é a única pessoa. O que a gente tem que pensar? Se você não for proativa, não abrir a porta de manhã e for trabalhar em cima dessas metodologias, dessas habilidades técnicas de postar, não vai vender, porque não vai fazer a máquina girar. Não vai fazer as pessoas te perceberem, né? Então aqui que tá uma grande questão desse negócio. Então a gente tem que ter proatividade. Nós e as nossas colaboradoras. Depois, querer aprender sempre estar se desenvolvendo, tanto a gente quanto a nossa equipe. Então buscar pessoas que tenham essa vontade, esse desejo de querer ir junto. Com certeza, nem a gente, nem as nossas colaboradoras estão 1000 motivadas todos os dias. Mas, com certeza, se a gente traz possibilidades, se a gente coloca, principalmente através do tráfego pago, às vezes está todo mundo, meio não sabe o que fazer, perdeu, não tem uma estratégia, coloca o tráfego pago para botar cliente para dentro do WhatsApp. Assim elas se obrigam a responder e já dá uma animada. Então tem tudo isso, principalmente quando a gente não tá. É legal a gente criar uma promoção, uma ação, por quê? Porque segura o time envolvido com aquela ação. Porque elas estão muito preocupadas no que precisa ser feito, no cliente que está entrando, então automaticamente elas têm o que fazer. Porque a pior coisa é quando a gente não tá e não tem fluxo nas lojas. E aí o que acontece? A turma senta e quem está sentado deita. Então aqui tem mais uma estratégia importante. E aí, criatividade, força de vontade, resiliência, porque, gente, aprender essa parte técnica nem sempre é bom, né? Olha, aprender sobre patrocinado, eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Hoje, inclusive, consigo ensinar pessoas através, né, do telefone, de uma forma muito simples. Mas, gente, quanto eu bailei para entender o patrocinado, para entender o que dá resultado, para testar. Isso é resiliência. Fez uma vez, não deu certo, faz de novo, testa, né? Isso aqui antigamente funcionava, marcar as pessoas.
Depois eu cresci demais, então assim, eu perdi um pouco esse feeling de quem que tá no meu negócio, então assim, e de qual rede que a pessoa tá, ou seja, porque tinha que delegar, mas enfim, continua fazendo o processo mesmo que menor, mas continua fazendo. Então, essas coisas, elas são importantes. A gente, não deu muito certo, mas tem que continuar, tem que buscar um novo conhecimento, tem que justamente ser resiliente para pegar aquilo, não tá funcionando ainda, onde é que eu tô errando? Aonde que eu tô errando? Vai, continua, olha um novo vídeo, pede ajuda, mas continua que daqui a pouco dá certo. Comprometimento, essa boa comunicação e a adaptabilidade. Então, tanto nós como essas colaboradoras que nós precisamos buscar no mercado, ou essa habilidade que a gente precisa desenvolver nelas é a habilidade. Então, se a gente tem colaboradoras, a gente não vai se desfazer delas, a gente precisa entrar na mente para que elas tenham essa adaptabilidade, para elas entenderem como é importante que a gente dê novos passos para tornar o nosso negócio mais viável. Porque aí que mora a questão. Muitas vezes a gente só vem trazendo o produto, a venda aumenta. O problema é que a lucratividade cai ou o nosso capital de giro se acaba. Por quê? Porque a gente está com todo o produto lá na prateleira e a gente não conseguiu fomentar negócio suficiente para fazer com que aquela nossa compra gire e dê retorno e lucratividade para o negócio. Então é mais importante que a gente opere com menos valor, mas que a gente consiga fazer muito mais vendas através do processo de comunicação. Porque é muito mais barato do que a gente ficar sempre comprando um produto novo, estocando, e ele nos custa muito mais em termos de espaço, de financeiro, né, do que a gente fazer comunicação. Conseguir fazer mais negócios com aquilo que a gente tem. Esse é sempre o melhor cenário. E aí, então é isso, aqui nessa parte de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais, então é muito importante que a gente desenvolva e também que a gente prepare as ferramentas para a nossa equipe. Que ferramentas são essas? Bom, primeira coisa, computador, a gente precisa ter banco de dados, gente, a gente precisa saber quem que nós precisamos abordar, como que nós vamos abordar, que perfil de clientes nós temos, então a gente precisa ter produto cadastrado no sistema, a gente precisa ter banco de dados. Sem isso, eu nem consigo ajudar uma empresa, né? Eu já tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu não consigo fazer a leitura dos dados, eu não sei por onde começar. Então fica muito difícil se a gente não tem um computador, um sistema e as coisas de fato operando de uma forma síncrona. E aí, smartphone para as meninas poderem trabalhar, chamar cliente, tirar foto, mandar vídeo de produto. Um espaço e materiais para foto. Hoje, quando alguém faz, principalmente as mentoradas de loja nova, eu já instruo, deixa um espaço perto do vidro, de algum vidro que tenha luminosidade, para que vocês possam criar e produzir material de comunicação. Porque principalmente as fotos, quando a gente tem uma luminosidade solar, elas te entregam uma energia, elas te entregam uma qualidade que nem a agência não consegue fazer, né? Porque a agência normalmente ela pega uma foto pronta, tira o fundo e ela bola aquilo lá, só que aquilo lá não faz persuasão de ninguém, né? Precisa ter a foto do produto, isso aqui tem na minha loja, isso aqui tá aqui, ó, tá aqui pra ti, né? Gosta, não gosta? Isso aqui forma um conjunto legal com aquilo ali, torna teu negócio mais exclusivo, torna o teu produto diferenciado, porque a pessoa não vem para comprar só uma marca, ela vê o conjunto daquilo ali, opa, a gente cria desejo. Então tem muita coisa envolvida nisso aí. Então, o espaço é importante, material para foto, um fundo bacana, um espaço adequado, plantinhas, algumas coisas, tecidos, enfim, o que a gente precisa para essa produção. Olha que coisa louca, gente. Nós, nessa era, tendo que pensar nisso. Mas é que é fato, gente. Não adianta. No mercado híbrido, a gente trabalha com sensações, a gente trabalha com o visual, a gente vende imagem. Aqui que mora toda essa questão, por isso que tudo isso. Por isso que eu vejo isso como um grande diferencial. E isso tudo, depois eu vou contar pra vocês, mas tudo isso foi o que me fez crescer tanto. Porque justamente eu tinha o olhar apurado para o que a comunicação podia fazer com o pouco produto que eu tinha. Então isso foi o que fez o meu negócio crescer muito rápido e muito absurdamente.
Então, banco de dados atualizado em tempo real, isso é outra coisa que você possa buscar esse teu banco de dados e essas informações mesmo quando você não estiver na loja. Ah, eu tô em casa, eu não tô trabalhando, eu posso acessar, eu posso ver quanto a loja tá vendendo, quem esteve na loja hoje, eu posso acompanhar todo o processo. Aplicativos que ajudem a preparar esses criativos. Então, mas o Canva tem que pagar R$27 por mês, R$28 por mês. Gente, o Canva quase trabalha sozinho. Então, olha que bacana a gente poder criar muitas coisas, catálogo digital, site para produto. Que nem agora eu vou fazer um lançamento de roupão de praia. Eu tenho lá o meu catálogo. Eu boto o link nos meus stories, a pessoa já vê todos que tem, ela já vê valor, ela já vê os tamanhos. Então, olha só. O Canva é fenomenal. O Canva para criar é ótimo. E daí a gente tem o CapCut também, que é para produzir vídeo. Tipo, inclusive agora que veio essa questão dos que iam tirar essas do Instagram aí, que deixa a gente mais bonita, sabe? Daí o que acontece? Se a gente gravou um vídeo com alguma dessas lâminas aí, o Instagram não tá deixando ele não tá mais deixando patrocinar quando a gente faz uma gravação de vídeo através essas lâminas, assim. Enfim, e daí a gente pode jogar lá no CapCut. Então tem dois muito importantes assim, um é o Canva e o outro é o CapCut. Deixa eu até escrever aqui embaixo. O CapCut. Esses dois são bem importantes, o CapCut e o Canva. O Canva até, Luana, eu acho que vocês têm um treinamento aí, que é o do Canva. Então, justamente para poder produzir stories, produzir campanha, produzir várias coisas que vocês vão utilizar. Então, justamente esses aplicativos, e daí a gente tem a questão também do sistema, né? E isso aí também é importante que a gente veja com as empresas de sistema formatos de que a gente possa acessar de longe para saber sobre faturamento, enfim. E isso para mim sempre foi muito importante, porque mesmo que eu às vezes não esteja, ou esteja numa loja, ou tô na outra, ou, né, tô no escritório, tô trabalhando, eu possa estar em tempo real acompanhando o que está acontecendo. Então, o sistema ele tem muito disso. E esse banco de dados, da gente poder saber quem passou pela loja, isso aí tudo é muito importante. E aí que tá, né? Às vezes a gente tem aí uma loja que é de uma pessoa só, mas se ela quer crescer, é importante ter essa base pronta para quando vierem os colaboradores, ele já saber que existe um processo para passar o produto no caixa, o processo que faz a saída de mercadoria para um condicional. Então, tudo isso roda junto. Então, olha que importante a gente já estar com todo esse banco de dados, tudo muito atualizado e em tempo real. Bom, e daí falando então desses aplicativos para criação, é muito importante que a gente tenha eles na mão para poder ganhar velocidade, produzir coisas o tempo inteiro, seja para simplesmente tirar foto, que aí é só tirar pela própria câmera do telefone, corta ela no tamanho adequado, se vai postar no feed do Instagram, ou já tira ela no tamanho adequado, com o fundo inteiro, para fazer uns stories, e aí que tá, às vezes, o pessoal fica postando fotinho feia, foto aparecendo os pés, aquela foto escura, e aí fala, mas os meus stories não vende, não dá visualização, mas não vai dar mesmo, porque a gente tem que entender uma coisa, que o produto infantil, ele é também um atrativo emocional. A pessoa não olha só porque ela precisa comprar. Ela olha, porque é bonitinho, porque olha que coisa mais fofa, eu precisava comprar um presente para fulana que vai ganhar nenê. E aí que ela começa a interagir com o nosso negócio. Então, se a gente tem umas fotos bonitas, é um prazer olhar. É um prazer estar vendo os stories daquela loja. Mas eu só posto 2 stories por dia, porque o pessoal não gosta de ficar olhando muita coisa. Gente, isso é papo furado. Quem gosta de acompanhar o teu negócio, e eu vejo cliente assim, eu tenho centenas de clientes, eu olho a pessoa, tá lá, 300 visualizações no stories, daí tu pega, tem assim, 30 stories que foram postados, começa a olhar, a cliente ali, aquela primeira que tava olhando, tu vai olhando, ela olhou às vezes 25 fotos, ela não olhou as 30, por quê? Porque as outras 5 foram postadas depois do horário que ela tava online, que ela olhou todas. Aí a segunda cliente,
Ah, olhou, sei lá, 26 fotos. Então, gente, podem postar, tornem o Instagram um espaço gostoso, sabe? Que a pessoa queira estar ali para ver as coisas. E eu não tô falando aqui de só ficar postando bobagem que dá um monte de curtida e não vende nada. Tudo tem que ter a ver com o produto, tudo tem que ter conexão com aquilo que a gente está postando. Então, isso que é a questão de tudo. A gente tem que postar produto. Sim, os stories posta à vontade, pode postar. A gente tem que cuidar um pouquinho no feed para não postar tudo ao mesmo tempo, porque muita gente gosta de postar as 3 fotinhos iguais assim, para ficar um feed bem bonito. Eu sempre digo, no feed, posta uma foto de manhã, posta outra de tarde, porque o feed rola um processo orgânico aqui. Se a gente posta uma foto em cima da outra, o Instagram ele não mostra mais a primeira, ele já foca na outra. Então, assim, para não perder visibilidade, posta uma de manhã. Isso é feed, a parte de fora lá do Instagram, né? Aquilo que o cliente enxerga de fora quando ele chega. Então, ali, posta uma foto num turno, posta outra foto no outro, programa a foto, porque, gente, a gente pode programar as coisas tanto para stories como pode programar para feed também. Então, assim, a gente pode deixar programado a foto para entrar às 10 horas da noite. Se é um horário que a gente sabe que tem muita gente olhando, a gente pode programar a foto para entrar às 10 horas da noite. Então tem como fazer essa programação e é bem facinho, é bem tranquilo de fazer. Então tudo isso é muito importante, assim, a gente estar preparado. Isso tudo são ferramentas que nós podemos nos preparar para essa nova era de vendedores, para essa nova era do nosso negócio cada vez mais conectado, cada vez mais híbrido. Então, tu vê como isso não faz sentido que a gente necessariamente tenha um e-commerce, porque o cliente não vai lá comprar. Ele quer falar com a gente na maior parte das vezes, ou ele só quer confirmar se tem e depois ele vai vir na nossa loja. E daí se a gente não der atenção para ele, ou se ele entra na nossa página e ele não vê nada postado, ele até acha que a gente fechou. Isso que é pior. Então às vezes ele acha, essa loja nem tá aberta, ele olha lá no feed e não tem uma postagem atualizada. Será que essa loja tá aberta ainda? É complicado isso, gente. Então a gente tem que observar também. E aí criar estratégias que... Esse seria o passo 5, então, depois da gente preparar aí as ferramentas, né, para nós e para os nossos colaboradores poderem trabalhar, criar as estratégias que justamente façam essa organização toda funcionar. Que é o quê? Precisa de ferramenta, precisa daquelas habilidades técnicas, e o que a gente vai fazer, né? O que cada um vai fazer para funcionar, né? O que nós vamos fazer? A menina que trabalha só de tarde, que cuida das fotos, bom, ela tem que chegar, ela tem horário, vai tirar as fotos, vai fazer a programação do que vai entrar no feed, ela vai fazer as postagens. Enquanto a outra, que é vendedora, ela já vai dizer, olha, fulano, eu precisava de foto disso e disso, daquilo, porque eu quero mandar para uma cliente que usa o tamanho 6. É uma menina que usa o tamanho 6. Então, produz aí umas fotos para mim, né? A vendedora já pode separar também em conjunto, se ela não tem essa habilidade. Se ela tem essa habilidade, ela mesma já vai poder preparar esse material para poder mandar foto para aquela cliente que é monitorada. Aquela cliente que veio aí do teu banco de dados. Então, beleza, ela já vai fazendo esse processo. Ou justamente ela pede ajuda para aquela menina que só trabalha com a parte de criação de imagens, os criativos, só faz isso na tua loja. Então tem essa situação também. Então aí a gente precisa pensar nessas estratégias. O que cada um faz, o que cada um colabora para que esse negócio de fato saia do papel e ganhe o mundo, ganhe visibilidade, ganhe escala. Ontem ainda gravei aqui uns vídeos para vocês nos stories que falavam sobre isso, de como a gente ganha escala quando a gente produz fotos e a gente posta nos status, nos stories, no feed e posta em todos os lugares. A gente ganha uma escala dessa produção aí de conteúdo. Então, a gente tem que se atentar para isso, e tudo isso é estratégia, então a gente tem que organizar o nosso PDV. Que momento, que nem segunda e terça, às vezes é um ótimo dia para preparar conteúdo, porque de quarta, quinta para frente a gente já tem um fluxo maior de loja. E em sábado nem pega bancada de foto, porque não adianta, vai ter muita gente entrando na porta a cada pouco, então assim,
nem olha para isso, nem precisa se preocupar com isso, né? E aí, o sexto ponto, lideração. Gente, essa palavra é muito, muito louca, assim, né? Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Líder e ação. Nós precisamos nos liderar e liderar a nossa equipe também. Para colocar tudo isso em prática, nós precisamos de um líder que se imponha frente a tudo isso, que traga as ferramentas, que ajude no desenvolvimento. Para tudo isso precisa de organização, de algumas metodologias. Por isso que a gente vai precisar debater sobre isso mesmo e encontrar um meio comum, né, com essas questões. Mas assim como cada um tem funções na empresa. A função de fazer a vitrine, e isso no varejo infantil é o mais complexo. É bem... E às vezes o pessoal fala, mas só comissionamento individual. Só que aí que tá, né? No comissionamento individual a gente vai bater nessas questões, porque ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada que não seja além daquilo que é o seu trabalho que gera resultado. Então, essa que é a grande questão. Então a gente precisa trabalhar com isso aí. E elas têm bonificação compartilhada também ou só individual? Porque às vezes a gente trabalhar uma parte em bonificação compartilhada vai levar todo mundo para o mesmo caminho. Então isso é o que vai impactando no negócio. Não existe um modelo certo, Bruna, não existe um modelo certo. É o que te dá menos estresse de equipe e o que gera muito mais negócio. Era compartilhado e passei para o individual. Sim. É que a gente vai se perguntando e vai fazendo teste, então assim, não existe uma... isso aí. A minha eu tenho 3 metas, a meta mínima, a meta e a super meta, e todo mundo contribui para aquela meta. E algumas coisas eu tenho estagiários para fazer, justamente para não conflitar função com o vendedor. E daí elas não têm bonificação e elas são contratadas para fazer uma coisa em específico. É a menina da comunicação, é a menina que cuida disso, daquilo. E aí que tá, então esse plano de cargos e salários é importante que a gente reveja. Amanhã de manhã eu vou te mandar o formulário, ele tá semi-pronto, e perguntas desse tipo tu vai precisar responder lá para que a gente faça o nosso trabalho na sexta-feira. Então a gente precisa pontuar isso, porque isso também impacta no financeiro, né? Então a gente precisa sempre juntar todas as coisas. Isso impacta no novo modelo de negócio, que é o atual, que é uma empresa cada vez mais conectada, uma empresa mais híbrida, mas ao mesmo tempo isso impacta também em questões financeiras, né? E aí a gente precisa balizar tudo isso e trazer para uma unanimidade. Essa que é a grande questão. E aí então justamente, como é importante a líder estar à frente, estar observando o que acontece, e ver que precisam fazer mudanças, né? E aí tá, às vezes não são mudanças drásticas, é um ponto para cá, um ponto para lá, e a gente já consegue ter uma tranquilidade no trabalho, a gente consegue ter uma lucratividade, a gente consegue continuar fazendo o nosso negócio crescer. E aí vocês vão me perguntar, gente, mas que louca, como é que faz tudo isso? Bom, esse que é o planejamento dessas super sellers, transformar nossas vendedoras e a nossa equipe em super vendedoras. Então a gente tem aí coisas culturais, comportamentais, técnicas para desenvolver. E eu posso falar para vocês que isso tudo, a minha empresa, ela nasceu assim. Em 2013, quando eu abri a loja, eu já abri no meio da comunicação. Então a gente já fazia postagem lá, final de Orkut, início de Facebook, postava lá, marcava as mães. Até hoje eu sou reconhecida por isso. Outro dia uma pessoa falou pra mim, eu me lembro do tempo que tu me marcava. Eu sabia que tinha aquele produto que era pro meu filho, porque eu sabia que era tu que estava me marcando, mesmo quando não era. Mesmo quando era uma colaboradora, que ela tinha lista de quem ela precisava marcar e que tamanho, era menino, que tamanho era menina. Então, assim, parecia que era eu. E não era uma colaboradora. A menina que fazia a comunicação, a parte da comunicação. Então, olha só como é isso. E a gente fica com essa coisa assim, ela agradece até hoje. Ela diz, eu não precisava sair para procurar.
Porque, era calça de moletom sem pelúcia, eu sabia que tinha lá, porque a foto estava ali me dizendo que tinha, né? Então, que bacana a gente hoje ainda ser reconhecida por isso, por esse nosso trabalho. E quando veio a pandemia, a gente nem precisava, assim, ficar fazendo live de produto, live de promoção, porque nós tínhamos tantas pessoas mapeadas que nós fazíamos entrega em tudo que era município por aqui. Porque ia para Venâncio, ia para Encantado, porque eu defini um dia por semana. Sexta-feira eu vou fazer Venâncio. E aí o que acontece? A gente chamava as clientes cadastradas. Olha, na sexta-feira pela manhã a Fernanda vai estar indo para Venâncio. Você precisa de alguma coisa? Era uma menina que estava com um dos celulares em casa trabalhando. Daí a gente tinha uma pessoa que ficava na loja por causa da pandemia, aquela confusão toda, não podia trabalhar, porta fechada, não sei o que, aquela confusão. A gente mapeava, chamava as pessoas já nos reconheciam, elas sabiam que a gente ia estar lá para entregar. Então a pessoa falava, eu vou querer isso, traz que eu vou olhar. E aí, beleza, e voltava, era 5 mil de venda, era 8 mil de venda, era 2 mil aqui. Gente, era muito louco isso. Só que por que a gente conseguiu fazer tudo isso? Por conta dessa estrutura que parece toda muito louca. Mas não adianta, é ela que nos mantém no jogo, é ela que nos mantém com agressividade no mercado. E 2016 eu tive o meu e-commerce, botei no ar, 2017 eu tirei, porque eu vi que não fazia sentido. Se era para ter gente de Lajeado olhando e comprando, não fazia o mínimo sentido. Eu precisava realmente, assim, ou botar muito tráfego pago, ou ter outros mecanismos, só que daí não havia segurança também, assim, era muito complexo, não tinha gente na época para trabalhar na parte de e-commerce, então eu resolvi tirar ele do ar e percebia que as pessoas ficavam ali chamando para tirar dúvida sobre o produto. Bom, para tirar dúvida, vamos responder no WhatsApp, então, né? Na época era no Messenger, né, do Facebook. Então, a gente sempre criou mecanismo, sempre teve muito atualizado. Quando o Banrisul começou a trabalhar com uma nova modalidade de pagamento à distância pela maquininha de cartão, que era exclusivo para restaurante, nós fomos uma empresa que testamos isso no comércio. Então a gente teve essa situação assim de poder ser pioneiro em alguns testes, em algumas coisas. Por quê? Porque o mercado sabia que a gente era muito de testar coisas, né? Então a gente já era chamado para isso. Eu precisava testar lá o pagamento, a transação digitada, que a gente chamava na época, né? Era a transação digitada. Então, assim, até isso a gente fez na época, né? Então, gente, isso me manteve viva no jogo e é assim até hoje. As pessoas vêm de todos os lugares. Ontem ainda uma pessoa de Montenegro chamou, e de ontem de noite ela veio na loja, né? Chamou a gente, por quê? Porque tem tráfego rodando. Tem tráfego rodando, então assim, tem campanha acontecendo, tráfego rodando e meninas na frente do Whats. Então é isso, a pessoa chama a loja e a gente organiza tudo para que ela possa vir. Então ela veio ontem de noite no shopping, né? As meninas já tinham deixado as coisas, inclusive reservadas, que ela tinha pedido, porque mandam foto, a gente tem foto, catálogo, tudo digital hoje também. Então, gente, olha o escopo de tudo isso, né? E aí que tá, né, minha gente? Então, para tudo isso, a gente tem solução. Eu vivi tudo isso. Vocês podem viver isso, né? Quem já é minha mentorada vive essa realidade, porque a gente tem treinamento para essas coisas todas, né? Quem ainda precisa treinar a sua equipe e precisa colocar tudo isso para dentro, a gente tem treinamento, que é o Super Seller, que é para desenvolver todas essas habilidades de fotografia, de vendas, de todas essas habilidades que essas meninas precisam para estar nesse novo mundo, nessa nova modalidade cada vez mais híbrida. Então, tem tudo isso. Solução tem solução para vocês também. Então, a gente só precisa realmente estar aí à frente, estar com a mentalidade aberta para fazer o nosso negócio crescer. Muito bem, gente. Aqui temos, então, a Super Seller. Então, assim, com muita informação para vocês. Sei que nem todo mundo acompanhou desde o princípio, vou precisar saber de vocês também qual é o melhor horário para lives também, que ajuda vocês. Vejo que algumas pessoas foram entrando até um pouquinho mais tarde, aí então quando vocês puderem aí me dar um toque para o horário de lives, que eu quero sempre poder trazer muito conteúdo importante para vocês, muita coisa que ajude vocês no dia a dia. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vou dar um tempinho aí que dá um delay, né? Não vou, Luana. Não vou, mas tu sabe que tu sempre recebe essas. E as tuas meninas, de fato, a gente vai precisar desenvolver. E eu acho que uma boa
olhar essa live com ela seria uma coisa interessante, talvez a da manhã e depois a da tarde, né, para elas entenderem esse novo momento, né, que talvez elas não estavam acostumadas anteriormente e que agora vai ser importante principalmente para essa loja ganhar um mundo aí, né, para ela não ficar só aí nessa... eu sempre digo, né, para que uma loja não fique na bolha, para que ela possa ir muito mais longe, né, é importante que a gente faça isso. Gente, posso encerrar? Muito obrigada, minhas queridas, vocês que estiveram aqui. Agradeço vocês. Estou sempre à disposição. Precisando de qualquer coisa, é só me chamar. Mando para ti, Luana, live sim. E, Bruna, a gente se fala também durante a semana. Grande beijo para vocês, uma boa noite e que a gente tenha um 2025 de muito sucesso, gente, que seja, assim, realmente de muita paz, que nós precisamos e é muito importante, mas que seja realmente muito próspero, que a gente tenha um ano aí super, super, super. Até mais, gente!